TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, chegamos! Seja muito bem-vindo ao Correio Serrano na TV. Lembrando que você pode nos ajudar a fazer os nossos telejornais. Mande para cá sua sugestão de reportagem, sua reclamação, sua denúncia para os nossos canais que já estão aí na sua tela, tvccorreiodamanhã@gmail.com é o nosso e-mail e a forma mais fácil de você entrar em contato conosco, DDD 24 99248 3167. Flagrou alguma situação, manda pra gente, faz uma foto, faz o vídeo, não manda só aquele vídeo lá pro grupo de família, pro grupo dos amigos, não. Manda pra gente que vira notícia também. E hoje em Petrópolis o dia amanheceu chuvoso. Essas são imagens feitas hoje pela manhã, tudo nublado, tempo totalmente fechado. Quando eu acordei, o chão já estava molhado, ou seja, tinha acabado de cair uma chuvinha e como vocês podem ver aí pelas imagens, hoje parece que o sol não vai dar o ar da graça. Vamos então às notícias desta quarta-feira, dia 4 de fevereiro. Polícia Civil prende segundo envolvido em estupro coletivo de adolescente em Copacabana. E esse segundo envolvido preso era inclusive jogador do Serrano Futebol Clube. Polícia Civil investiga denúncias de abuso contra crianças em escola particular conveniada daqui de Petrópolis. Você vê ainda que a Prefeitura de Petrópolis inicia vacinação contra a dengue para profissionais de saúde. Buracos em vias de grande movimento preocupam motoristas e pedestres aqui em Petrópolis. Eu tenho falado direto sobre isso. E mais, a cidade de Petrópolis vive estado de calamidade, mas tem superávit de mais de 500 milhões de reais. Agora, no Correio Serrano na TV. E a gente começa essa edição com os destaques do nosso jornal impresso Correio da Manhã, edição do Rio de Janeiro. Vamos então aos destaques da primeira página. Por lá nós temos na linha vermelha, senador Davi Alcolumbre não cede e mantém quebra de sigilo de Lulinha. Destaque da página 4 e também da nossa página 6. INB atrai atenção para o país em função do urânio. Esse também é um dos destaques da nossa primeira página. E ali no texto, legenda, Eduardo Paes é homenageado pelo LIDE Rio. A agropecuária puxa PIB e também ali do lado a gente tem um editorial. Quando o Brasil perdeu a capacidade da indignação coletiva? Pois é. E a gente vai agora para a nossa página 22 ver o que é destaque por lá. Mas antes, já que a gente está falando sobre assuntos aqui da cidade de Petrópolis, a gente vai falar sobre dois assuntos muito sérios. E a Polícia Civil investiga denúncias de abuso contra crianças em uma escola particular conveniada aqui do município de Petrópolis. O caso foi registrado na 106ª Delegacia de Polícia, aquela delegacia que fica em Itaipava e corre sob segredo de justiça por envolver menores de idade. Vamos acompanhar esse caso. De acordo com a 106ª Delegacia de Polícia em Itaipava, foram registradas 4 ocorrências sobre o caso na delegacia. Ainda segundo a polícia, uma das crianças teria revelado o nome de um suposto autor. Diante disso, a nossa equipe entrou em contato com a Prefeitura de Petrópolis, por se tratar de uma escola conveniada ao município. E a Prefeitura respondeu em nota que os alunos e funcionários citados não pertencem à rede municipal, mas que acompanha o caso justamente por se tratar de uma escola conveniada.
Para a organização da escola, a Prefeitura recomendou o afastamento cautelar dos profissionais mencionados, como forma de proteger o ambiente escolar enquanto o caso é investigado pelos órgãos competentes. A Secretaria de Educação do município segue acompanhando a questão, devido à parceria com a instituição, e permanece à disposição das autoridades para colaborar com o que for necessário. No momento, a Polícia Civil realiza diligências e, por se tratar de menores, não divulga detalhes da investigação que segue em andamento. Eu sou Evelyn Carvalhais para a TV Correio da Manhã. Então, por esse caso se tratar de menores e também denúncias aí de abuso, a polícia ela não abre todos os detalhes da investigação porque corre sob segredo de justiça e você pode se perguntar, mas por que vocês não falam o nome da escola? Porque está ainda em investigação. E se nada for provado? E se for mentira? Então, para preservar o restante da escola, as crianças que estudam lá, os demais profissionais, quando está em fase de investigação, a cautela, né, e até a polícia fala para a gente não divulgar isso e depois, no decorrer da investigação, a gente vai sabendo todos os detalhes e passando para vocês, tá? Então, é uma cautela que a imprensa tem que ter, porque por enquanto é tudo denúncia, são todos suspeitos, ainda não se provou nada, ainda está na fase de investigação. Mas, de qualquer forma, é um caso muito sério e a polícia está investigando. E agora a gente fala sobre outro caso, porque a polícia prendeu o segundo envolvido no estupro coletivo de uma adolescente de 17 anos em Copacabana, na zona sul do Rio. O caso é investigado por uma delegacia de polícia lá do Rio de Janeiro, que já identificou 5 homens e um menor de idade ligados ao crime. E esse segundo envolvido era o rapaz que fazia parte aqui do Serrano Futebol Clube e já foi desligado. Vamos conferir também essa notícia. De acordo com a corporação, João Gabriel Xavier Berto, de 19 anos, se apresentou na 10ª Delegacia de Polícia de Botafogo na tarde desta terça-feira. E ainda na manhã de terça, Matheus Veríssimo Zoel Martins, também de 19 anos, já havia comparecido à Delegacia de Copacabana. Ambos estavam foragidos. E ainda são considerados foragidos pelo crime de estupro coletivo Bruno Felipe dos Santos Alegrete, de 18 anos, e Vitor Hugo Oliveira Simonim, também de 18 anos. Os 4 homens foram indiciados e a polícia representou pela prisão dos acusados e pela apreensão do menor, também envolvido no estupro coletivo. Ele vai responder por ato infracional análogo aos crimes cometidos. As investigações apontam que o caso ocorreu em janeiro, depois que a vítima foi convidada por um colega da escola para ir ao apartamento de um amigo. No local, segundo a polícia, ela foi levada a um quarto, onde sofreu violência física e psicológica, após se recusar a manter relações sexuais com os mesmos. A Polícia Civil informou que as diligências continuam para localizar e prender os demais envolvidos no crime de estupro coletivo. Eu sou Evelyn Carvalhais para a TV Correio da Manhã. Pois é, e esse caso tem mais desdobramentos, né? Porque depois que esse caso veio a público, outras 2 vítimas se apresentaram à polícia falando que também sofreram esse mesmo estupro por esses mesmos rapazes. Uma vítima relatou exatamente o mesmo modus operandi. Foi chamada ao apartamento onde estavam também todos esses rapazes que estupraram ela. E um outro caso, a vítima relata que foi em uma festa. Então, esse foi só o iniciozinho e agora está se puxando aí o fio de todo esse novelo. Outros 2 casos já apareceram. E agora vamos para o nosso jornal, então, para o Correio Petropolitano. Vamos lá para a nossa página 22, porque ali nas Petropolitanas fala que edital pode melhorar conexão
aqui na região de Petrópolis. Petrópolis está entre os 31 municípios do estado que serão contemplados com a ampliação do sinal de celular e internet móvel por meio de ações do Ministério das Comunicações e da Agência Nacional de Telecomunicações. Muito bacana. Ao todo, 63 localidades fluminenses serão beneficiadas, alcançando cerca de 148 mil pessoas. E ali do lado fala que estado avança com asfalto no município. Melhoria foi solicitada ao governador Cláudio Castro. Equipes e máquinas do governo do estado do Rio avançam com a aplicação de asfalto no acesso entre o Quarteirão Brasileiro e o Batalhar Mosela. A melhoria na pavimentação de ruas entre os bairros, realizada pela Secretaria de Estado de Cidades, atende uma demanda de Bernardo Rossi, que é secretário estadual de Meio Ambiente, junto com o governador Cláudio Castro e também o secretário Douglas Ruas. Pois é, a gente vê aqui, né, que em 2025, mais de 20 ruas de Petrópolis receberam melhorias do governo do estado, porque realmente eu tenho batido nessa tecla aqui, os buracos, as ruas de Petrópolis estão assim, um verdadeiro rali. Você tem que ficar se desviando dos buracos para não cair neles, porque muitos, a maioria, são fundos e você pode furar um pneu, pode ter algum outro prejuízo no carro. Então, para você andar hoje nas ruas de Petrópolis, é um verdadeiro rally. E a gente foi às ruas perguntar para motoristas e pedestres o que acham disso, né? Pois é, motoristas e pedestres que circulam por Petrópolis vêm enfrentando transtornos por causa de buracos em vias de grande movimento. As reclamações atingem, por exemplo, a Coronel Veiga, que é uma das principais ligações entre a entrada da cidade e o centro histórico. Além da rua 1º de Maio, e aí eu vou citar também aquela rua ali depois do Hospital Santa Teresa, ali mesmo no Hospital Santa Teresa, Paulino Afonso, Rua Monte Caseiros, cheio de buraco, entrada da Mosela e outros bairros que se encontram nas mesmas condições. Um vídeo que repercutiu nas redes sociais mostra o momento em que um motociclista cai após atingir um dos buracos na pista, reforçando o cenário crítico. Vamos conferir. O registro foi na rua Carvalho Júnior, no bairro Correias. Um motociclista que aparenta estar com uma mochila de entregas cai após atingir um buraco na via. O vídeo repercutiu nas redes sociais e reacendeu o debate sobre as péssimas condições viárias em diferentes pontos da cidade. O caso reforçou ainda o alerta em relação ao risco de acidentes, que podem envolver motoristas e pedestres, além dos prejuízos financeiros. E aqui no Centro Histórico a situação não é diferente. Na rua Barão de Tefé, que liga à Praça do Bosque, mais conhecida como Praça do Cenipe, à Avenida Dom Pedro I, motoristas e pedestres precisam redobrar a atenção. Além dos buracos, há paralelepípedos soltos ao longo da via. Então quem passa pelo local precisa desviar das crateras e também das pedras soltas ao longo da pista, o que aumenta o risco de acidentes. Na rua 1º de Maio, moradores relatam que o asfalto está cedendo em alguns trechos. Em dias de chuva, a situação fica ainda pior, pois eles enchem de água, o que dificulta a visibilidade deles e aumenta ainda mais o perigo. Quem utiliza essas vias diariamente cobra manutenção e uma solução definitiva para evitar acidentes e prejuízos. Nas ruas, os petropolitanos demonstram revolta e insatisfação. É buraco em todos os lados, é no centro, é na Barão, tudo quanto é bairro está cheio de buraco. Tá demais, viu? Tá difícil de aguentar. Cada 6 meses eu tenho que trocar a suspensão do carro. É muito buraco. Eu não sei como todos estão aguentando isso aí. E quando tem um buraco, se for ali no Tosete, você vai ver só eles cercam o buraco, mas não voltam para consertar, não. Eles só cercam o buraco. Tem que voltar para consertar, senão não adianta cercar o buraco. Aí cerca o buraco daqui, o outro buraco abre em cima. Tem hora que a gente tem que passar o carro em cima do buraco, né? Porque se você desviar, você bate no carro do lado. Então não tem jeito, né? Prejuízo a gente vai ver ao longo do tempo com o carro, né? E as reclamações continuam, inclusive em frente ao Centro de Educação Infantil Célia Lobo, no bairro Independência. Segundo uma moradora, os buracos estão em frente à escola e até na faixa de pedestres. É assim, gente. Você que anda de carro, o pedestre não presta tanta atenção, né? Mas
A pessoa que anda de carro, nossa senhora, tem que ficar desviando, um horror. E a nossa equipe procurou a prefeitura para esclarecer a situação e questionar sobre o prazo para os reparos, mas até o fechamento desta edição não houve resposta. E moradores seguem aguardando aí uma solução para garantir mais segurança a motoristas e pedestres. Tomara que esse tapa-buraco aí do governo do estado vá também para essas vias principais, né, que ligam os bairros ao centro da cidade, evitando aí prejuízos, né, aos motoristas. Vamos voltar aqui para o nosso jornal, ver rapidinho quais são os outros destaques. Na nossa página 23, Secretaria de Educação reduz fila de espera e anuncia fim dos RPAs na rede. Poliana Ferraz apresentou dados do terceiro quadrimestre da Secretaria de Educação referentes a 2025. Temos ainda na nossa página 24, que imagem bonita, gato do mato ameaçado de extinção em Nova Friburgo. As imagens foram feitas por câmeras do Aventura Animal. Então, gato do mato, espécie ameaçada em extinção, foi registrado por câmeras instaladas no Caledônia, no Parque Estadual dos Três Picos, em Nova Friburgo. As imagens foram capturadas por equipamentos do projeto Aventura Animal. Olha que bacana, muito bonito. A gente fica feliz, né, de ver essas espécies andando livremente, essas espécies ameaçadas de extinção. E na nossa página 25, um assunto que vem se arrastando: Câmara de Teresópolis adia a votação de projeto de lei de prédio de 20 andares. Ministério Público do Estado do Rio recomendou a revogação do projeto no município. Então a gente já vem, esse é um assunto que vem se arrastando por lá, né? Pode ou não pode? Prédios com mais de 20 andares na cidade. Pois é. E a gente tem muito mais reportagem aqui para trazer para você, porque os participantes do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem 2025, que utilizaram a prova para concluir a educação básica, já podem solicitar a emissão digital do certificado de conclusão do ensino médio. O documento tem validade nacional e pode ser utilizado para ingresso no ensino superior, inscrição em concursos públicos que exigem nível médio e comprovação de escolaridade para emprego. O novo sistema foi desenvolvido pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP. O pedido deve ser feito pelo portal de certificação digital do INEP. Nesta primeira etapa, o Instituto Federal de São Paulo será o responsável por receber as solicitações e emitir os certificados. Após o registro do pedido, o documento deve ser disponibilizado em minutos. A medida tem como objetivo dar mais agilidade ao processo, que antes exigia que o candidato levasse o resultado a uma unidade certificadora, aguardasse por semanas e retirasse o documento físico presencialmente. Para obter o certificado, o participante precisa ter no mínimo 18 anos completos na data da primeira prova do Enem de 2025. Também é necessário ter alcançado pelo menos 450 pontos em cada área do conhecimento e no mínimo 500 pontos na redação. Desde a edição de 2025, o Enem voltou a ser utilizado para a certificação de conclusão do ensino médio. A política havia sido interrompida em 2017, quando a função passou a ser exercida pelo Exame Nacional para a Certificação de Competências de Jovens e Adultos, o ENSEJA. Além disso, o Enem 2025 também voltou a declarar a proeficiência parcial dos participantes, de acordo com o desempenho obtido no exame. E o Tribunal Superior Eleitoral aprovou na última segunda-feira as regras sobre a utilização de inteligência artificial nas eleições gerais de outubro. As normas vão valer para candidatos e partidos. Por unanimidade, os ministros decidiram proibir postagens nas redes sociais com conteúdos modificados por IA no período de 72 horas antes do pleito e 24 horas depois da votação. A restrição vale para montagens ou alterações de imagem e voz de candidatos ou pessoas públicas. O primeiro turno está marcado para o dia 4 de outubro. As regras fazem parte de um conjunto de resoluções que vão nortear as eleições, quando serão escolhidos presidente da República, governadores, senadores, deputados federais, estaduais e distritais.
Os ministros também proibiram que provedores de inteligência artificial ofereçam, mesmo que solicitados pelos usuários, sugestões de candidatos para votar. O objetivo é evitar a interferência de algoritmos na livre escolha do eleitor. Para combater a misoginia digital, o TSE proibiu postagens com montagens envolvendo candidatas, inclusive com fotos ou vídeos de nudez e pornografia. A Corte Eleitoral também reafirmou que provedores de internet poderão ser responsabilizados pela Justiça, caso não retirem perfis falsos e postagens ilegais. Para evitar episódios de censura registrados em eleições anteriores, os ministros decidiram permitir, no período de pré-campanha, manifestações espontâneas sobre conteúdos políticos em universidades, escolas e espaços de movimentos sociais. Também ficou garantido que candidatos poderão fazer panfletagem em ruas, praças e parques, desde que seja mantida a mobilidade da população. Na semana passada, o TSE já havia aprovado outras 7 resoluções sobre as eleições. Os textos tratam da divulgação de pesquisas eleitorais, transporte de eleitores, arrecadação de recursos, prestação de contas e alteração no cadastro eleitoral. E a gente faz agora um rápido intervalo e na volta você vê as vagas de emprego para nossa região. Não saia daí porque a gente volta já. Antes não tinha alimentação adequada para quem mais precisa. Agora tem. O governo do estado criou o Café do Trabalhador, oferecendo mais de 17 mil kits de café da manhã todos os dias em 40 municípios. Mas e quando chega a hora do almoço? Flávia, são vários restaurantes do Povo reabertos, com serviço expandido por todo o Rio. Já foram servidos mais de 43 milhões de refeições. E aí, tá bom o almoço? Muito bom. E tem novas unidades em Queimados, Belfor Roxo e Nova Iguaçu, reforçando a presença na Baixada Fluminense. E tem muito mais, né, Gisele? Tem sim, Flávia. Antes, tinha muita gente sem alimentação adequada. E com o RJ Alimenta, o governo do estado distribui 8 mil quentinhas todos os dias de café da manhã, almoço e sopa em todas as unidades. O Rio tem um governo que trabalha muito. Primeiro ele faz, depois ele mostra. Como tem que ser, né? Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 98,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! O estado do Rio de Janeiro é, com certeza, um estado de inspiração. Eu sou mais RJ. E você? Sou mais cultura. Sou mais emprego. Resultado de exames. Sou mais serviços. Sou mais segurança, com maior apreensão de armas, mais polícia nas ruas e planejamento para grandes eventos. O Rio de Janeiro está em alta. Para onde você olha, tem mudança acontecendo. O Rio de Janeiro é líder em óleo e gás. Temos o maior centro de diagnóstico da América Latina. Todo mundo sabe. Que orgulho viver aqui. Somos o estado que não para de crescer. Governo do estado do Rio de Janeiro. O trabalho não para. É todo dia e é de todos. Um bom jornal tem que ser direto. Tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã.
Um jornal que há 124 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Petrópolis, uma cidade histórica, que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Estamos de volta. E o governador Cláudio Castro inaugurou em Duque de Caxias a 59ª base do Segurança Presente, instalada na Praça da Matriz, no distrito de Santa Cruz da Serra. Esta é a segunda base do programa no município da Baixada Fluminense. Na última segunda-feira, o governador do estado entregou no Palácio Guanabara mais de 300 bicicletas elétricas e 140 novas viaturas que vão ser distribuídas entre todas as unidades do programa. A base vai funcionar com uma estrutura operacional integrada com sistema de monitoramento por câmeras, que vai permitir o acompanhamento dos principais pontos do bairro. Ao todo, 17 policiais militares vão atuar diariamente, sob a supervisão de um oficial em 2 turnos. Hoje, a gente está fazendo história num local que eu tenho muito carinho, que é Duque de Caxias. Começa uma nova história a partir de hoje. Começa um novo tempo em Santa Cruz da Serra, das nossas crianças voltarem a poder brincar, os nossos idosos poderem fazer o seu exercício ali naquela praça linda. A unidade também vai contar com 6 agentes civis, 4 policiais penais e 3 assistentes sociais. A frota vai ser composta por 4 viaturas, 6 motocicletas e 4 bicicletas elétricas. Que a gente vai poder pegar aqueles policiais que acabaram de sair, os policiais da reserva, e voltá-los para que possam trabalhar, sobretudo, no Segurança Presente. Também vai fazer com que a gente aumente em quase 5.000 agentes, ou seja, 3.000 mais 5, quase mais 8.000 agentes. Para reforçar todas as 59 unidades do programa Segurança Presente, foram entregues na segunda-feira pelo governo do estado 337 bicicletas elétricas, além de 140 viaturas, com o objetivo de auxiliar o patrulhamento ostensivo. A gente tem que entender que a natureza do Segurança Presente, com polícia de proximidade, ele é um local para áreas turísticas, áreas de comércio, áreas onde as pessoas estão andando mesmo. Às vezes o pessoal quer o Segurança Presente em áreas que é o batalhão que tem que atender. Os equipamentos serão distribuídos em todas as bases do programa, incluindo a unidade de Santa Cruz da Serra, inaugurada no sábado passado. O Segurança Presente já é um dos programas hoje que mais cumpre mandados judiciais, que mais prendem foragidos da justiça e que mais tem feito, que é um trabalho que não dá para mensurar, mas ele faz um trabalho preventivo de evitar que tenha um assalto, evitar que tenha um crime, uma vez que aquele criminoso sabe que há um agente do Segurança Presente ali. O programa Segurança Presente está em 26 municípios fluminenses e já prestou assistência a mais de 420 mil pessoas em situação de vulnerabilidade. Além disso, mais de 85 mil suspeitos já foram conduzidos às delegacias e mais de 10 mil foragidos da Justiça identificados e presos. No ano passado, foram realizados mais de 16 mil atendimentos, representando um aumento de 49% em relação ao ano anterior, que registrou pouco mais de 11 mil.
E a Secretaria de Estado de Trabalho e Renda divulgou nesta semana mais de 600 vagas de emprego formal captadas por meio do Sistema Nacional de Emprego. As oportunidades são nas regiões metropolitana, serrana e médio Paraíba. Desse total, 118 são exclusivamente para pessoas com deficiência. Na região metropolitana estão concentradas 68,4% das vagas, com 460 posições, sendo as 118 de PCD. Para esse público, destacam-se oportunidades para ajudante de encanador, carpinteiro e ladrilheiro, com salários até R$ 3.242. Essa mesma remuneração é oferecida também para vagas de ampla concorrência, como auxiliar administrativo, babá, doméstica e motorista de carro. Para quem busca emprego na região do Médio Paraíba, há 57 oportunidades, com salário médio de R$ 3.242. Já na região serrana, a captação de vagas reuniu 156 posições em Teresópolis, entre vagas para garçom, operador de caixa e caixa de loja. A remuneração média é de R$ 1.621 e é necessário ter experiência anterior. De acordo com o Observatório do Trabalho da Secretaria de Estado de Trabalho e Renda, as vagas de emprego normal disponibilizadas estão distribuídas pelos setores de serviços e comércio. Boa parte dos empregadores pede o ensino fundamental completo, oferece de 1 a 2 salários mínimos e exige experiência anterior. A Secretaria lembra que é importante manter cadastro e currículos atualizados no Sistema Nacional de Emprego. Para se inscrever ou atualizar o cadastro, é necessário ir a uma unidade do Cine, levando os documentos de identificação civil, carteira de trabalho, PIS, PASEP, NIT, NIS e CPF. O endereço das unidades e os detalhes de todas as vagas oferecidas podem ser encontrados no painel interativo de vagas, no site da Secretaria de Trabalho e Renda. Uma parceria entre a Secretaria de Estado de Trabalho e Renda e as instituições Fundação Moody's e CIE resultou na oferta de estágios para diferentes níveis de escolaridade, além de oportunidades para jovem aprendiz. A Fundação Moody's oferece nesta semana 238 vagas de estágio nos níveis superior, médio e técnico. E para se candidatar, basta acessar moodys.org.br. Já o CIE oferece 1.603 oportunidades de estágio para diferentes níveis de escolaridade e oportunidades para jovem aprendiz. Informações mais detalhadas podem ser obtidas em cie.org.br. E a gente fala de Petrópolis porque a cidade tem mais de 78 vagas de emprego disponíveis para essa semana em diferentes funções e categorias. Vale lembrar que as oportunidades são válidas até sexta-feira, viu? A Prefeitura de Petrópolis, por meio do Balcão de Empregos, está oferecendo 78 oportunidades de emprego até sexta-feira, dia 6 de março. Nesta semana, o balcão conta com 24 vagas que não exigem experiência, como ajudante de obras, atendente de balcão, auxiliar de cozinha, auxiliar de limpeza, auxiliar de manutenção, auxiliar de marcenaria e operador de caixa. As demais oportunidades estão disponíveis no nosso site em correiopetropolitano.com.br e os candidatos interessados podem realizar o cadastro de seus currículos no site da Prefeitura, em petrópolis.rj.gov.br. Olá, e começa agora mais uma edição do Correio Esportivo, o momento de focar em esportes aqui na TV Correio da Manhã. E na edição de hoje a gente vai focar em basquete, tênis e, é claro, muito futebol. E começamos pela grande notícia do dia. Felipe Luiz não é mais treinador do Flamengo. O clube anunciou poucas horas após a vitória por 8-0 contra o Madureira pelo jogo de volta do Campeonato Carioca. O treinador teve o pior início de temporada dos últimos 10 anos, com a perda dos títulos da Supercopa do Brasil para o Corinthians e da Recopa Sul-Americana para o Lanús da Argentina. E Felipe Luiz teve um aproveitamento de quase 70%.
sendo 101 jogos, 23 empates e apenas 15 derrotas. O ex-lateral esquerdo do Flamengo sai como o segundo técnico mais vitorioso da história, empatado com Jorge Jesus e Flávio Costa. Ele conquistou 5 títulos, sendo a Copa do Brasil de 2024, a Supercopa de 2025, Carioca de 2025, Brasileirão também de 25 e a Libertadores também do mesmo ano. Toledo, eu acho que a diretoria do Flamengo se precipitou. Com certeza, Jonathan. Foi uma notícia que, cara, pegou todo mundo de surpresa, como a gente conversou aqui em off também. Até o Felipe Luiz foi pego de surpresa com essa notícia, porque em apenas 30 segundos depois, ali após a coletiva de imprensa, o José Botto e o Felipe Luiz, José Botto, diretor de futebol do Flamengo, e o Felipe Luiz conversaram e chegaram nessa notícia que com certeza deixou todo mundo em choque. Afinal, o Flamengo estava em uma fase ruim? Estava, mas é um técnico muito vitorioso, muito promissor, e todo técnico tem seu momento ruim. A gente vê o Abel, eu acho que é o principal caso desse no Brasil. Teve seus lampejos ruins, no caso, pelo Palmeiras, mas não chegou a cair. Eu acho que realmente você deu um exemplo muito bom. O Abel Ferreira é um grande exemplo de consistência no trabalho e da diretoria acreditar no trabalho do técnico. O Felipe Luiz, eu acho que ele tinha alguns problemas que não são de agora, já vem da temporada passada. É um treinador que demora muito para mexer, às vezes o time tá mal, tá perdendo, não tá jogando bem e demora muito para mexer no time. E eu acho que ele é bom para escalar os 11 iniciais. Quando ele mexe no time, eu acho que ele não mexe bem. Ele demora para mexer e eu acho que ele mexe mal. É algo que eu vejo nele que tem essa questão. Eu acho que ele não... O campo, ele mostra muita coisa. E eu acho que ele demora a entender o que o campo mostra. Eu lembro que o Luiz Araújo era um jogador que sempre entrava bem no segundo tempo, no lugar de algum dos jogadores do Flamengo. E ele sempre jogava bem e nunca era titular. Sempre entrava no segundo tempo. Às vezes é aquele jogador de segundo tempo, que só rende mais no tempo final. Mas mesmo assim, era um jogador que estava pedindo passagem e mesmo assim o Felipe Luiz não dava oportunidade. Exatamente. Eu acho que o Plata, né, que costuma ser o titular, não sei se agora costumava, né? Não sei se a gente pode usar o passado, porque o Plata acabava sendo o titular por questões táticas do Felipe Luiz, Sim. Porque o Plata é um jogador que apertava muito mais na marcação, é um jogador muito físico também, mas a técnica acabava que o Luiz Araújo sobressaía muito sobre ele. Mas assim, eu acho que no que a gente pode concluir sobre esse assunto o Flamengo tomou uma decisão muito precipitada, na hora errada, assim, porque foi no início da temporada ainda, uma decisão já no domingo contra o Fluminense, um jogo aí realmente importante e um calendário muito apertado também. Tem jogos do Brasileiro e agora o Flamengo tem que pensar todo esse planejamento, buscar um novo técnico aí, porque não vai ser da base que o Flamengo vai tirar esse técnico igual foi o Felipe Luiz, que já tinha tudo para ser técnico e realmente foi um técnico muito vitorioso pelo Flamengo. Eu acho que tem uma outra coisa para a gente finalizar essa parte aqui do Flamengo, é que a gente, no Brasil, não é como na Europa, que os grandes times eles praticamente ganham um título todo ano. O Flamengo é o time, na minha opinião, mais forte do Brasil em questão de elenco, tecnicamente. Até da América. Eu digo, porque o Brasil tem os melhores times, Exato. Então automaticamente é o melhor da América. O Palmeiras é que briga todo ano, tem também, acho que é o segundo melhor, mas eu acho que no Brasil não se ganha título todo ano, são 12 grandes. É muito time grande para disputar um título. É o campeonato mais difícil do mundo, na minha opinião. Então eu acho que a diretoria do Flamengo, a própria torcida do Flamengo, às vezes tem que querer ganhar, mas também tem que entender que existem os seus hiatos e seus altos e baixos que podem acontecer, como em 2023 o Flamengo não ganhou títulos. E foi uma temporada que teve muita pressão, teve toda aquela questão da agressão dentro do vestiário com o Jorge Sampaoli, do Pedro, mas enfim, eu acho que foi uma decisão precipitada da diretoria. Exato, que a gente pode comparar também com 2023, é que 2023 o Flamengo estava com um técnico novo, no caso foi o Vitor Pereira, e depois foi Jorge Sampaoli e em seguida o Tite. Nessa hora aí que você comentou da questão do vestiário, foi com o Sampaoli, mas o início da temporada com o Vitor Pereira foi muito ruim. O que a gente pode comparar é com a situação com o Dorival. Que foi verdade. O Dorival foi campeão da Copa do Brasil de 2023 e da Libertadores de 2023, e fazendo um trabalho muito bom. Só que no Brasileiro ele não estava tão bem e foi esse o motivo da diretoria do Flamengo ter demitido ele. Mas, com certeza, foi uma decisão muito precipitada do Flamengo.
e o Renato Gaúcho recusou a segunda proposta para ser treinador do Vasco. O clube carioca havia feito uma oferta na parte da manhã de segunda-feira, que foi recusada, mas aumentou os valores posteriormente. No entanto, Renato negou a proposta novamente. O Vasco recebeu sinal verde por parte do Renato, mas esbarrou nos valores pedidos pelo técnico. Ainda não houve sinal da diretoria se ela voltará a buscar Renato, mas ainda é o favorito. O Cruz Maltino também estava atrás de Arthur Jorge, ex-Botafogo, mas o português recebe um alto salário no Catar. Jonathan, uma situação que o Vasco acabou se metendo aí, muito complicada, mas eu acho que no final das contas essa foi uma demissão bem mais justa, comparando principalmente com o Felipe Luiz. Até porque o jogo pós Fernando Diniz contra o Fluminense, por exemplo, o Vasco jogou muito melhor. Eu acredito que os jogadores já não estavam muito satisfeitos com o Diniz. A gente sabe que jogador de futebol, quando não quer mais o técnico, acaba que tira o pé no jogo. Exatamente. Né? Então, o Vasco jogou muito bem contra o Fluminense e eu acho que isso mostra o que estava acontecendo com o Diniz. E muito parecido com o que aconteceu em 2024 com o Fluminense. Era um time que já não funcionava mais, ficava fazendo aquele jogo assim em volta da área e não saía nada dali. E eu acho que o Vasco tomou a decisão certa nesse caso, já era para ter tomado antes. Eu acho que o Diniz já não fazia um bom trabalho na Copa. Poderia ser no final da última temporada. Exatamente, para já começar o ano com um novo treinador e contratar jogadores que esse novo treinador pedir. Porque se vem o Arthur Jorge no início do ano, o Vasco já monta... O planejamento é ser outro. Exatamente, já monta um time que o Arthur Jorge precisa, que é um time um pouco mais de contra-ataque, um time mais ofensivo. Mas enfim, eu acho que eu ainda acho que o Renato Gaúcho é o melhor nome em questão financeira. O Arthur Jorge recebe um salário absurdo, mas eu acho que o Renato Gaúcho é o melhor nome. Exato, e é claro, a gente segue acompanhando toda essa novela de transferências, principalmente de treinadores, e a gente traz as principais movimentações aqui no Correio Esportivo. O Fluminense acertou 2 contratações já no fim da janela de transferências. O tricolor pagou $10 milhões para contratar o centroavante Rodrigo Castilho, que já desembarcou no Rio de Janeiro. O zagueiro colombiano Julián Milán também se tornou reforço do Fluminense e já está no Rio de Janeiro. Jonathan, com certeza o Rodrigo Castilho chega para suprir a principal deficiência do Fluminense nessa última temporada e também no início desse ano. Afinal, o Fluminense estava muito debilitado de centroavante. Eu acho que o Fluminense só tinha o John Kennedy, né? Porque o Cano tá machucado. E o John Kennedy acabou assumindo a titularidade ali por questões físicas do Germancano e porque estava fazendo um bom início de temporada, mas agora já nos últimos 3 jogos, pelo menos... uma titubeada. Já não está jogando bem. Parece que ele tava com a 99, ele estava bem. Assumiu a camisa 9, ele sentiu. Mas eu acho que o Rodrigo Castilho é a contratação mais cara da história do Fluminense. Era o Canóbio, né, 6 milhões de euros, agora é o Rodrigo Castilho com 10 milhões de dólares. Esse zagueiro, ele era do Nacional do Uruguai, era um jogador muito querido pela torcida, a torcida lá não queria a saída dele, mas vamos ver, ele chega, na minha opinião, chega para ser titular no Fluminense. O Rodrigo Castilho, os torcedores flamenguistas têm pesadelos com ele, que afinal ele meteu 2 gols no Flamengo recentemente na disputa da Recopa. E é um bom jogador. Eu vi, claro, assistindo o jogo da Recopa, dava pra ver que é um atacante bem típico, bem parecido com o Everaldo. Mas é claro, bem melhor. E que faz gol, né? E chuta pro gol, né? Exatamente. Mas aí o zagueiro, qual que é a sua opinião, Jonathan? Eu acho que ele, em relação aos comparado aos zagueiros que tem no Fluminense, eu acho que ele chega para ser titular. Claro, eu não acompanho o Julián Milán lá no Nacional do Uruguai. Não é algo que eu não vejo campeonato uruguaio com tanta frequência. Mas eu acho que em relação a Freitas e Ignacio, eu acho que o Julián Milán chega para ser o titular. E o Botafogo enfrenta o Barcelona de Guayaquil nesta terça-feira pela ida da 3ª fase da pré-Libertadores. A bola rola a partir das 9h30 da noite no estádio Monumental Isidro Romero Carbo. O técnico Martin Anselmi encerrou a preparação do Alvinegro nesta segunda-feira, que logo partiu para Guayaquil. E agora, trocando de esporte e falando de basquete, o brasileiro Gui Santos renovou com o Golden State Warriors por mais 3 temporadas. O contrato prevê $5 milhões por ano e tem player option para 2028-2029. Cláusula que permite o próprio jogador decidir se vai permanecer no time no último ano de contrato.
Gui Santos é o único brasileiro em atividade na NBA. Ele foi selecionado na posição de 55 pelos Warriors no draft geral de 2022. Titular nas últimas partidas, Gui Santos teve uma média de 15,3 pontos por jogo no mês de fevereiro, números que evidenciam sua evolução técnica e sua importância crescente dentro do elenco. Trocando novamente de esporte e falando sobre tênis, João Fonseca vai enfrentar o belga Rafael Collington na primeira fase do Masters 1000 do Indian Wells. O adversário do brasileiro, que é o número 35 do ranking da ATP, foi definido na segunda-feira. A chave principal da competição começa na quarta-feira, mas ainda sem datas e horários definidos para a primeira fase. João Fonseca enfrentou o belga na Copa Davis de 2024, quando o brasileiro venceu. Caso Fonseca vença, vai enfrentar o russo Karen Khachanov, número 16 do ranking. No lado feminino, Bia Haddad vai representar o Brasil e vai enfrentar a espanhola Jéssica Bouzas Maneiro, que está na posição de 50 no ranking da WTA. Já Bia é a atual número 67 do mundo. Toledo, é muito importante a gente ter os brasileiros nos esportes. No caso do Gui Santos, é um jogador que foi draftado numa posição não muito boa no draft geral, e tendo uma valorização como essa no Golden State, a gente vê que os brasileiros eles se superam. É um marco dos brasileiros a superação. Com certeza, a gente acompanha principalmente nas Olimpíadas de Inverno, agora também no basquete, o Gui Santos se destacando, principalmente no tênis e buscando aquela idolatria em todos os esportes, não só o futebol, como a gente vê muito hoje em dia. Afinal, a gente tinha muitos jogadores, a gente tinha Guga no tênis, a gente tinha Oscar Schmidt no basquete, e é claro, é muito importante ter jogadores brasileiros em qualquer modalidade, afinal, eles representam a gente. Com certeza, a gente fica sempre muito feliz e quando acontece uma vitória, uma conquista, a gente sempre fica muito emocionado. Mas, Toledo, a gente vai ter que encerrar por hoje aqui o Correio Esportivo, porque não dá mais tempo para a gente comentar mais. Claro que a gente queria falar muito mais de esporte aqui, mas por hoje é isso. Até a próxima. É isso, gente. Até. Nossos craques aí da informação esportiva. E a gente faz agora um rápido intervalo e a gente volta já já. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 98,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! O estado do Rio de Janeiro é com certeza um estado de inspiração. Eu sou mais RJ. E você? Sou mais cultura. Sou mais emprego. Resultado de exames. Sou mais serviços. Sou mais segurança, com maior apreensão de armas, mais polícia nas ruas e planejamento para grandes eventos. O Rio de Janeiro está em alta. Para onde você olha, tem mudança acontecendo. O Rio de Janeiro é líder em óleo e gás. Temos o maior centro de diagnóstico da América Latina. Todo mundo sabe. Que orgulho viver aqui. Somos o estado que não para de crescer. Governo do estado do Rio de Janeiro. O trabalho não para. É todo dia e é de todos. Antes não tinha saúde de qualidade no estado todo. Agora tem. Agora tem o Rio Imagem Baixada, que atende milhares de pessoas em toda a região. É muita gente atendida, né? E olha que tem mais. Mostra aí, Edu. Flávia, aqui tem um dos mais importantes centros de neurocirurgias do país.
O Instituto Estadual do Cérebro teve a capacidade dobrada para cirurgias de tumores. E tudo gratuito, pelo SUS. E tá melhor no estado todo, certo, Gisele? Com certeza, Flávia. Antes, só alguns municípios do estado tinham ambulâncias do SAMU. Agora, todos os 92 municípios do estado têm. E ainda tem o Instituto Estadual de Olhos, com capacidade de realizar mais de 400 cirurgias e 1.000 consultas por mês. O Rio tem um governo que trabalha muito. Primeiro ele faz, depois ele mostra. Como tem que ser, né? Correio da Manhã, o grupo de comunicação que mais cresce no Brasil. 5 gráficas, 5 jornais diários. Correio da Manhã, Correio Nacional, Distrito Federal, Sul Fluminense, Petropolitano e agora Correio da Manhã São Paulo. Além do Jornal da Barra, Jornal de Turismo, Revista O Cruzeiro, TV Correio da Manhã e estúdios próprios. Grupo Correio da Manhã, informação com tanta credibilidade que é impressa todos os dias. Estamos de volta e a gente começa esse bloco falando ao vivo com o nosso repórter Gabriel Toledo, porque na operação do Departamento de Transportes Rodoviários realizada na região serrana, nos municípios de Teresópolis e Petrópolis, na última semana de fevereiro, foram fiscalizados mais de 50 ônibus e vans intermunicipais. A ação levou à aplicação de 19 autos de infração e ao recolhimento de 7 veículos à garagem por problemas como falta de acessibilidade e atrasos nos horários de viagem, uma operação do Detro, e é sobre isso que a gente fala agora com o nosso repórter Gabriel Toledo, que está ao vivo na redação. Bom dia, Toledo. Bom dia, Roberta. Bom dia a todos que estão nos assistindo. Exatamente. A ação, segundo o Detro, aconteceu devido ao grande volume de reclamações registradas na ouvidoria do departamento, além do fluxo de turismo entre os municípios. As equipes abordaram veículos em diversos acessos das duas cidades, no terminal rodoviário Governador Leonel Brizola e na rodoviária de Teresópolis. O foco das operações foram os serviços regulares e o transporte por van. O órgão também monitorou o transporte ilegal, com auxílio do Centro de Tecnologia e Monitoramento do Departamento. Na mesma ocasião, as equipes realizaram uma visita técnica na garagem da empresa Viação Teresópolis, para vistoriar os coletivos que possuíam reclamações de passageiros registradas na ouvidoria do Detro. De acordo com o departamento, uma das principais infrações foi relacionada ao atraso dos horários, o que resultou em 4 autos. A segunda maior irregularidade foi a falta de acessibilidade nos coletivos, que, conforme os especialistas, acaba prejudicando o direito das pessoas idosas ou com mobilidade reduzida, somando mais 3 autuações. Outros flagrantes incluíram defeitos em sinais luminosos, má conservação de bancos, defeitos nos limpadores de para-brisa e problemas com documentos. Além da aplicação de multas, foram recolhidos 7 ônibus para a garagem para reparos na estrutura. As vans intermunicipais também estavam irregulares. Cerca de 4 infrações foram aplicadas por conta de desvios de itinerário. Outro ponto mencionado foi o combate mais direto ao transporte ilegal remunerado. Carros particulares também foram abordados por suspeita da prática, resultando em 3 autuações e remoções. O Detro informou que caso o cidadão observe alguma falha no serviço de transporte rodoviário intermunicipal, a solicitação deve ser encaminhada à ouvidoria do Detro pelo sistema OuveRJ, por meio do site rj.gov.br/ouvrj/manifestações, informando o trajeto com origem e destino, data, horário, sentido da viagem, número de identificação do ônibus e a descrição dos problemas identificados. Volto com você, Roberto. Toledo, muito obrigada pelas suas informações e bom trabalho para você aí.
E vem aqui na fechada porque a Câmara Municipal de Petrópolis realizou no último dia 27 de fevereiro uma audiência que detalhou quais são as receitas, despesas e o comportamento da dívida pública. Na ocasião, a dívida consolidada chegou a mais de 778 milhões de reais, mas o município ainda assim registrou um superávit de mais de 500 milhões de reais. Todo esse cenário, simultâneo ao estado de calamidade que tem sido mantido pela administração municipal desde julho de 2025, vamos conferir esse imbróglio aí. A audiência foi presidida pelo vereador Tiago Leitiguel, com a vice-presidência da vereadora Júlia Casamasso. Também participaram os vereadores Antônio César, Otávio Sampaio, Léo França, Domingos Protetor, Tiago Damasceno e Lívia Miranda. O aumento expressivo das dívidas judiciais de Petrópolis marcou a apresentação do relatório fiscal do terceiro quadrimestre de 2025. Os dados mostram que os precatórios, que são aqueles valores que a Prefeitura é obrigada a pagar após decisão definitiva da Justiça, cresceram de forma significativa ao longo do ano passado. Os números mostraram que o estoque de precatórios, que era de cerca de 314 milhões de reais na gestão anterior, saltou para pouco mais de 472 milhões de reais no primeiro quadrimestre de 2025. Já no segundo quadrimestre, o valor subiu para aproximadamente 477 milhões e no terceiro quadrimestre chegou a mais de 488 milhões de reais. Isso representa um aumento de cerca de 174 milhões e 500 mil reais. Precatório, para quem não sabe, nada mais é do que dívidas, compromissos, contratos que foram contraídos pelo município com gestões anteriores, que não foram, que o município deu calote, e essas pessoas, esses credores, buscaram a justiça. Outro ponto debatido na sessão na Casa Legislativa foi a dívida consolidada do município, que engloba precatório e outras obrigações de longo prazo, que contabilizaram alta em comparação com a gestão anterior, ocasião em que a dívida estava em cerca de 621 milhões de reais. No primeiro quadrimestre de 2025, já na atual gestão do prefeito Ingo Rames, o valor estava em pouco mais de 793 milhões. No quadrimestre seguinte, esse número subiu para aproximadamente 797 milhões e no terceiro quadrimestre houve uma queda e o valor chegou a cerca de 778 milhões de reais. Diante deste cenário, vereadores de Petrópolis questionaram o secretário de Fazenda, Fábio Júnior, sobre o aumento da dívida, principalmente em relação aos precatórios. Então é importante dizer o seguinte, que dos cerca de 170, 150 milhões de aumento de dívida ali, essencialmente é precatório. Para observar, essencialmente precatório. Então isso demonstra, né, como que a nossa cidade vem sendo administrada ao longo dos últimos 20 anos. Além do crescimento dos precatórios, outro ponto que dominou o debate foi o superávit orçamentário de cerca de 581 milhões, apresentado pela Prefeitura no relatório fiscal. O número chamou a atenção dos vereadores, porque ao mesmo tempo em que o documento aponta um resultado positivo, o município enfrentou ao longo de 2025 dificuldades como relatos de problemas na merenda escolar, atrasos e tensões envolvendo pagamentos de servidores da saúde e da educação, além do aumento expressivo das dívidas judiciais. Como que a gente, em meio a uma crise financeira, orçamentária, como o Executivo disse o ano de 2025 inteiro, como que a gente tem um superávit de quase 600 milhões? A vereadora Júlia Casamasso ressaltou ainda diversos problemas orçamentários que afetaram a prestação de serviços em Petrópolis ao longo de 2025. A gente teve servidores com pagamento atrasado, a gente teve uma dificuldade de pagar todas as despesas do município, a gente teve falta de merenda nas escolas. Questionado sobre as divergências apontadas, o secretário municipal de Fazenda afirmou que não responderia naquele momento e solicitou que as perguntas fossem formalizadas. Vou fazer um encaminhamento aqui, se o presidente me permite, que a senhora pudesse me encaminhar as perguntas, como foram muitas, eu também não quero aqui tolir o espaço de ninguém, puder me formalizar as demais perguntas, que eu faço questão de respondê-las individualmente com detalhamento e a riqueza de informações que elas precisam.
Começamos agora mais uma previsão do tempo. A gente começa a nossa previsão, como de costume, por Nova Friburgo, onde a quarta-feira vai ser de sol com algumas nuvens, com possibilidade de chuva durante todo o dia, podendo seguir até a noite. Os termômetros na cidade variam entre mínima de 16 e máxima de 24 graus. Em Teresópolis, a previsão é de chuva durante toda a manhã e vai até a noite. Durante a tarde, o sol aparece e as temperaturas variam entre mínima de 17 e máxima de 24 graus. Em Petrópolis, a previsão é a mesma de Teresópolis, com a manhã e a noite chuvosas e com pancadas de chuva à tarde. Em relação às temperaturas, podemos apontar uma queda se comparado à última semana, principalmente nas cidades da região serrana. Na cidade imperial, as temperaturas variam entre mínima de 17 e máxima de 24 graus, assim como Teresópolis. Agora, partindo para a região centro-sul do estado, em Paraíba do Sul, a previsão é de chuva para todo dia, com algumas aparições do sol. As temperaturas ficam um pouco mais altas, variando entre mínima de 20 e máxima de 28 graus. Em 3 dias, o dia é parecido com Paraíba do Sul. Chove durante todo o dia, com aparições de sol durante a tarde. E nesse caso, as temperaturas também variam entre mínima de 20 e máxima de 28 graus. Bom, ficamos por aqui com mais uma previsão do tempo. Até a próxima! Até amanhã. TVC, a TV do Correio da Manhã.